glory and all the honor to your name alone belongs all the glory and all the honor to your name alone belongs all the glory and all the honor. Every other name will fade away. Only you, my King, will have the glory in that day. Every high and lofty thing that we have made will be brought to the ground before you, my God. In your presence we fall down. Olá pessoal, tudo bem? Essa que é a celebração Nova Vida que acontece no nosso canal todo domingo às 7 horas da noite. Seja muito bem-vindo e que possamos adorar juntos ao nosso Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este culto, Pai, que nós possamos te adorar com todo o nosso coração e que este culto venha a ser muito abençoado e a palavra venha edificar as nossas vidas, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o louvor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, Deus, nosso Senhor, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, nosso Deus, te exaltamos, ó Senhor. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tremendo Deus. Tu és tremendo Deus, nosso amado. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu
és tremendo. E apesar dessa glória que tem, glória que é só tua, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Deus, tremendo Deus. Tu és tremendo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono. Tu és santo, Deus, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou, santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor, leão da tribo de Judá, santo, santo, santo. Raiz de Davi, santo, santo, santo. Estrela da manhã, santo, santo, santo. É santo. Oh,
és santo, 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 tu és santo, Deus, santo, 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 tu és santo, 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 santo. Queridos, nós estamos na nossa campanha de leitura bíblica 4x4. Você precisa ser resistente e dar continuidade de forma firme na nossa maratona de leitura bíblica. Lembrando, nós estamos na etapa 2, na etapa verde da nossa campanha de leitura bíblica. E hoje, dia 26 de abril, os textos de Gênesis capítulo 40 até o capítulo 42 e Salmo 14. Lembrando que lá nesses capítulos de Gênesis, você vai perceber o nosso querido José, conhecido como José do Egito, ele tendo sonhos e tendo interpretações. Na verdade, não é ele sonhando, na verdade ele fazendo interpretações de sonhos de companheiros de cadeia e, enfim, e a coisa acontecendo. E o Salmo 14, como todo salmo, uma leitura maravilhosa para a nossa edificação. Então, garra firme aí, garra forte na sua leitura, que vai ser bênção pura. Que Deus abençoe. Queridos, como parte da nossa adoração e o nosso culto a Deus, nós também contribuímos com dízimos e ofertas ao Senhor. E é um rico privilégio para mim e para você poder fazer isso. Porque quando entregamos o nosso dízimo e oferta, nós estamos investindo no reino de Deus. Estamos investindo para que a igreja do Senhor continue caminhando, mesmo em tempos como estamos vivendo. Mas a igreja continua fazendo o seu trabalho, continua investindo no reino de Deus, e você e eu somos convidados, nesse ato de adoração a Deus, contribuirmos com os nossos dízimos e ofertas. Portanto, está aqui do meu lado, você está vendo agora, a nossa conta bancária, no nome da igreja, o CNPJ, todos os dados que você precisa para fazer a sua contribuição. Que Deus abençoe você, porque o Senhor se agrada certamente de um coração generoso e que dá com alegria. Que Deus te abençoe. Olá, queridos. É um privilégio para nós, mais uma vez, estarmos juntos, ainda que virtualmente, nessa celebração Nova Vida. Que bom que você está aí, tendo acesso ao nosso conteúdo virtual. Nesse momento, nós queremos compartilhar um texto da Palavra de Deus, uma porção bíblica com você, para a sua edificação e da sua família. Lucas, capítulo 8, versos 35 a 39. Nesse momento, se você tiver acesso à Bíblia física ou mesmo pelo celular, tablet, que você tenha nesse momento o prazer junto comigo de abrir a Palavra de Deus, fazermos a leitura e sermos edificados nessa hora. O texto diz assim, Lucas 8, 35 a 39. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus,
viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Louvado seja o Senhor por essa palavra bendita. Queridos, eu queria que você pensasse comigo na imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? Imanência é uma ideia da teologia, uma ideia teísta acerca da doutrina da singularidade de Deus. Deus é imanente, Deus é transcendente. A transcendência de Deus tem a ver com o Senhor Altíssimo, aquele que é o totalmente Ele, totalmente diferente, é aquele que é único, que ninguém é como Ele. Mas a imanência de Deus tem a ver com a relação de Deus com a sua criação. Não só a obra da natureza, mas também o ser humano, coroa da sua criação. Esse Deus, que é transcendente, ele se relaciona, e imanência tem a ver com isso, ele se relaciona com a sua criação e especialmente com o homem criado. E mais ainda, a imanência de Deus vai mostrar para mim e para você que exatamente porque o Senhor é um Deus imanente, ele estabelece uma relação pactual com aqueles que ele salvou por meio de Cristo Jesus. É exatamente porque Deus é imanente que é possível nós pensarmos na nossa redenção. A redenção do homem só é possível por causa de um Deus imanente. Deus só tem essa relação de pacto com o homem porque ele é imanente. Então, nós podemos entender que as doutrinas da providência de Deus, da personalidade e do amor divino só existem e só subsistem por causa da imanência de Deus, porque se não fosse, todas elas poderiam ser facilmente negadas. Mas eu queria pensar nessa doutrina com você, porque é especial pensar que ela traz benefícios às nossas vidas. Nós podemos pensar na perspectiva dessa imanência de Deus, ou seja, a relação de Deus comigo e com você, e ela vai trazer benefícios à nossa vida. Vai trazer benefício à nossa espiritualidade, à nossa esperança. Nesses tempos que estamos vivendo crises, nesses tempos difíceis, nós podemos entender que esse Deus, que é transcendente, que é o Altíssimo, Ele está conosco, Ele está perto de nós, Ele caminha com a gente. Então nós podemos entender que o Senhor, sendo Deus imanente, Ele está perto de nós. Bem, eu gostaria de contextualizar você dentro dos versículos que nós lemos. Jesus e seus apóstolos embarcaram em Cafarnaum, em direção à terra dos Gadarenos, Gergesa ou Gadara. E, ao desembarcar, o Senhor lida com um possesso, um homem endemoniado, tomado por uma legião de demônios, escravo do diabo, e tem a sua vida completamente arruinada em virtude dessa escravidão espiritual, a qual agora ele está preso. É dentro desse mesmo contexto, é que surge ao longo da viagem, enquanto estavam indo em direção à terra dos Gadarenos, aquela tempestade que Jesus acalma o vento e o mar e acontece uma grande bonança. Exatamente. É nessa viagem que acontece essa tempestade. E aí Jesus desembarca com seus apóstolos na terra dos Gadarenos e ele se encontra então com o possesso endemoniado. E aí, nesse momento,
em que Jesus tem esse encontro com esse homem aprisionado pelas trevas, é que nós podemos perceber que a relação, a proximidade de Deus, ali na figura de Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, com o ser humano, vai produzir profundos, intensos e grandiosos benefícios na vida do ser humano. Eu gostaria que você visse comigo, olhasse mais uma vez comigo o versículo 35. O texto diz assim: e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Perceba que o primeiro benefício da imanência de Deus, ou seja, a relação de Deus com o ser humano, é que a imanência de Deus produz transformação. Você vai perceber no texto que houve transformação espiritual, transformação psicológica, transformação social e transformação relacional. Você vai perceber isso dentro do versículo, porque note, o versículo 35 vai nos dar informação acerca de tudo isso. Jesus se encontra com aquele homem, só para você lembrar ainda um pouco mais da condição que aquele homem estava. Ele era um homem possuído por uma legião de demônios. Uma legião dentro do exército romano. Vamos pensar agora no exército do Império Romano. Uma legião tinha cerca de 1.000 a 3.000 soldados. Então isso traz para nós uma ideia de que aquela legião de demônios eram muitos, e de fato eram, porque o texto bíblico vai nos mostrar essa realidade. Era uma legião porque eram muitos demônios. Esse homem estava aprisionado dentro dessa condição. Lá em Marcos capítulo 5, que também traz essa história para mim e para você, diz que noite e dia ele andava entre os sepulcros, gritando, e também pelos montes, ferindo-se com pedras. Perceba a condição absurdamente deplorável que vivia esse homem escravizado por tantos e tantos demônios. Um homem sem relacionamento com pessoas, um homem sem relacionamento com família, um homem numa condição deplorável de vida, um homem que era pior do que um bicho, pior do que um animal, ninguém se aproximava dele. As pessoas tentavam pegá-lo, prendê-lo com correntes, com grilhões, mas ele arrebentava aquilo tudo, ninguém se aproximava daquele homem. Vivia gritando, parecendo um animal, numa condição subhumana. Mas a imanência de Deus, ou seja, o Deus que se relaciona e que está próximo, traz um benefício, ou vários benefícios tremendos na vida desse homem. O benefício espiritual, ou seja, saíram os demônios. Aquela legião de demônios que aprisionava aquele homem, colocando-a numa condição de vida absurda, terrível, doentia. Esses demônios saíram por causa da presença, por causa da imanência de Deus. Você note uma transformação psicológica. O texto diz, em perfeito juízo. Ele certamente não vivia em perfeito juízo, e uma das coisas que assustou demais a população ali de Gadara, quando saiu e viu aquele homem que vivia gritando, que vivia se ferindo pelos sepulcros, noite e dia, que ninguém se aproximava, que não tinha relação com ninguém, de repente viram esse sujeito em perfeito juízo. Veja que a transformação é espiritual, a transformação é psicológica, a transformação é social. Aquele homem sequer vestia roupas. Andava nu, todo machucado, parecendo um animal. As pessoas o viram vestido. Viram-no assentado aos pés de Jesus. Agora ele tem relacionamento.
alguém está perto dele, ele está em perfeito juízo. E quem está perto dele é Jesus de Nazaré. A presença de Deus, a imanência de Deus vai mostrar para mim e para você que esse Deus presente, ele traz, ele produz transformação. Ele produz transformação. A imanência nos mostra um Deus que produz transformação radical. Porque ele está presente, transformação profunda e radical pode acontecer. Porque ele está presente, você e sua família, nós podemos ser curados de enfermidades. Porque ele está presente, pessoas, gente que você e eu oramos há tantos anos, rogando ao Senhor pela conversão dessas pessoas, é por causa da imanência de Deus, ou seja, a relação de Deus conosco é que pode produzir essa conversão espiritual das pessoas. É porque ele é imanente, é que não vai nos faltar a provisão, não vai nos faltar o pão de cada dia, é porque ele está presente, é porque ele é imanente. Porque ele é imanente, é possível haver cura, até mesmo quando a ciência diz que não há cura, até mesmo quando a ciência diz que não há um remédio, até mesmo quando os médicos dizem que não há mais o que fazer. Mas é a imanência desse Deus vivo, desse Deus presente, desse Deus conosco, é que vai dizer o contrário da perspectiva da ciência. Ele é Deus presente, ele é Deus imanente, e assim você e eu temos muitos benefícios, e louvado seja o Senhor por isso. Creia, querido, creia na imanência, creia na presença. Por isso ele é Emanuel, ele é Deus conosco, presente na vida da gente, presente na nossa história. Não estamos largados, soltos à deriva, não. É por causa da presença desse Deus imanente que nós sabemos que a nossa história está sendo por ele mesmo conduzida. Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, creia que a presença de Deus produz transformação espiritual, psicológica, social e relacional. Ainda quero destacar com você aí no versículo 39, um outro benefício da presença de Deus, desse Deus imanente, desse Deus presente, desse Deus conosco. O versículo 39 diz assim, lá do capítulo 8 de Lucas, diz assim a palavra do Senhor: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Um segundo benefício que nós percebemos é que a imanência de Deus estabelece propósitos. A imanência de Deus estabelece propósitos na nossa vida. Lá em Marcos 5 ainda, fazendo mais uma vez menção àquele evangelho, diz que quando Jesus o despede, porque veja, ele pede para ir com Jesus. Poxa, e eu no lugar dele também ia querer entrar naquele barco junto com Jesus e com os apóstolos e seguir junto com ele. Como a gente vê, por exemplo, com o cego Bartimeu. O texto diz que Jesus manda chamá-lo, depois que a multidão manda ele calar a boca. Jesus manda chamá-lo, pergunta o que ele quer, ele diz, eu quero ver. E o Senhor Jesus faz a cura. E o texto diz que ele vai junto com Jesus pelo caminho. Ele segue o Senhor Jesus. Esse que era possesso em Gadara quis a mesma coisa. Ele quis ir junto com Jesus, quis acompanhar o Senhor Jesus. Mas perceba que o Senhor Jesus tem outro propósito para ele. E aí lá no capítulo 5 de Marcos, diz que depois que Jesus o despede, que Jesus diz para ele, olha, vá e fale aos seus, volta para casa. Né? Afinal de contas, agora ele foi restaurado nos seus relacionamentos,
Agora ele estava em condição de ir para casa e ter com a sua família, porque a gente não sabe, o texto não traz essa informação, mas devia ter muito tempo que esse camarada não via ninguém da casa dele, e Jesus fala para ele voltar para casa, ir para sua família e contar tudo o que o Senhor tinha feito por ele. Parece que não satisfeito em só voltar para casa e contar para os seus, para a sua família, aquilo que Deus tinha feito, lá em Marcos 5 diz que ele proclamou em Decápolis. Ele proclamou em Decápolis o que Deus tinha feito por ele. O que é Decápolis? Decápolis é uma região com 10 cidades. Ou seja, ele saiu pelas cidades, ele saiu pelas aldeias, ele saiu por todo lugar que ele conseguiu passar, anunciando, proclamando, testemunhando tudo que o Senhor tinha feito por ele. Querido, você me ouve, me vê nesse momento. Eu quero dizer para você, é por causa da presença de Deus, é por causa da imanência dele, é porque ele é um Deus presente, é que é possível nós experimentarmos propósitos maravilhosos na nossa caminhada. Propósitos maravilhosos. Veja que esse homem ganha um propósito na vida dele. Ele é alguém, como nós já percebemos, alguém escravizado pelo diabo, alguém vivendo numa condição absolutamente deplorável de vida, sem relacionamentos, um homem que nem sequer se vestia, um homem todo ferido porque ele mesmo se automutilava, um homem escravizado espiritualmente agora ele é livre para servir a Deus. Agora ele tem um propósito de vida. Ele tem um propósito de vida. Ele volta para casa, sim, a sua relação familiar é restaurada, mas ele tem um propósito. E o propósito dele agora é anunciar Jesus. É anunciar o Senhor Jesus. A imanência nos mostra um Deus que estabelece propósitos. Sabe, querido, se nós estamos meio largados na vida, meio que assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu acredito que o que pode estar faltando na nossa vida é um propósito divino, um propósito bem definido para trazer rumo, para trazer norte, para trazer direção para a nossa vida. E é o que acontece na vida desse que era um possesso, que era alguém escravizado pelo diabo. E nós vamos perceber dentro do Evangelho que Jesus faz depois uma outra visita à terra dos Gadarenos. E a recepção foi completamente diferente. Quando Jesus chegou e ele se encontrou com esse aqui, que era possesso, você acompanhou no texto comigo e você percebeu que eles, morrendo de medo, mandaram Jesus embora da terra deles. Jesus chega, tem com aquele que era possesso, expulsa o demônio, transforma a vida desse homem, e os habitantes de Gadara pedem para ele ir embora. E ele vai. Só que numa outra visita àquela região, quando Jesus chega, só faltaram estender tapetes vermelhos para ele. Diz que as pessoas saíam às ruas e traziam os doentes para que Jesus tocasse nelas, para que elas fossem curadas por ele. Mas por que nessa segunda visita de Jesus na terra dos Gadarenos a recepção foi tão diferente? Eu creio que é por causa daquele que era endemoniado e agora com o coração ardendo num propósito divino, ele anunciou, a começar entre os próprios gadarenos, eu imagino ele dizendo para eles: gente, vocês sabiam quem eu era? Vocês sabiam em que condição eu estava? Vocês sabiam que eu era aquele cara que andava entre os sepulcros, gritando noite e dia, me rasgando? Vocês quantas vezes tentaram me prender e não conseguiram? Ninguém tinha coragem nem de chegar perto de mim. Agora vocês estão vendo que eu sou alguém completamente transformado por causa da presença
daquele homem, Jesus. Vocês viram o que ele fez por mim. E aí, numa outra visita, estão lá quase que de braços abertos esperando Jesus chegar. Eu creio que foi pela ação de um homem que agora tem um propósito. Queridos, a imanência de Deus vem estabelecer propósitos na nossa vida. E não há nada melhor na vida de alguém do que viver segundo os propósitos de Deus. E agora, esse sujeito que era possesso de demônios, ele tem um propósito. Perceba? É linda a doutrina da imanência de Deus, que mostra a presença do Senhor. Ele não é aquele que criou tudo o que criou e simplesmente foi dar um rolé e resolver outros problemas. Não. Ele é Deus presente na história, porque Ele escreve a história. E é porque Ele é imanente, Ele escreve a história. A minha história, a sua história, a história da humanidade. Ele é imanente, é por isso que nós temos o benefício da transformação. Ele produz transformação espiritual, psicológica, social, relacional. E ele estabelece propósitos que vão inundar o coração humano de alegria. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus traga transformação, porque Ele é presente, que o Senhor traga propósitos, exatamente também por isso, porque Ele é um Deus presente. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. É isso então, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, acompanhe a gente nas redes sociais. Tenha uma boa semana abençoada a todos. Fique com Deus. Meu Deus, a Tua palavra maravilhosa nos diz que o Senhor é sol e escudo. Senhor amado, faz brilhar a luz do Senhor nos nossos corações. Faz brilhar a luz do Senhor ao longo do caminho, para que possamos, meu Deus, enxergar e perceber o caminho que o Senhor mesmo nos direciona, pois o Senhor é tua luz, o Senhor é a nossa luz. O Senhor é aquele que faz arder o nosso coração, ó Deus Santo, e termos esperança em Ti. O Senhor é o nosso escudo, o que nos protege, o que nos livra, o que nos guarda. Porque o Senhor é bom. É porque o Senhor é bom que o Senhor é o nosso sol e o nosso escudo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre todo o povo de Deus, em Brasília, no Brasil e no mundo, desde agora e por todo sempre. Amém.